Olha, agora está provado e comprovado que a CIA, que é a Central de Inteligência Americana, espionou o Lula. Vamos lembrar uma coisa, pouco antes do golpe de 2016 e bem pouquinho antes das jornadas de 2013, daqueles fascistas ali saindo, né? Foi quando chocou o ovo da serpente fascista, saíram ali. Saiu a notícia depois, mas foi provado que os Estados Unidos estavam espionando a então presidenta Dilma Rousseff. Espionaram a Dilma, espionaram o presidente da China, o Xi Jinping, espionaram a Angela Merkel, então chanceler, né, que é como se fosse presidente lá da Alemanha, e também outras autoridades. Quem divulgou tudo isso foi o jornalista Julian Assange, do site Wikileaks, que divulgou aí diversos documentos provando crimes de guerra, crimes aí de espionagem de outros governos dos Estados Unidos. O Julian Assange, vou mostrar aqui a foto dele. O Julian Assange, ele expôs todos esses crimes de guerra, expôs esses crimes de espionagem e ele está preso, ele está atualmente preso em Londres e está para ser extraditado para os Estados Unidos, onde vai ser torturado e vai cumprir uma pena de 175 anos, ou seja, prisão perpétua, mas o maior problema, um jornalista ser preso é um negócio assim, é que sabem que ele será torturado e possivelmente morto na prisão, sabem disso. Pois bem, você não vê jornalistas aí do Globo News falando Free Assange, Assange livre, nada. Eles só defendem jornalista se é para defender os jornalistas que defendem os Estados Unidos. Quem ali fala dos crimes de guerra dos Estados Unidos, não. Pois bem, o Julian Assange, quando emitiram o mandado de prisão internacional contra ele, contra o jornalista aí que fez esses crimes, ele se refugiou na embaixada do Equador, que ficava em Londres. Ele estava em Londres, a polícia de Londres ia prendê-lo, ele entrou na embaixada do Equador, o então presidente do Equador era o Rafael Correa, assim, falando em espanhol, Rafael Correa, falando em bom português aí, apesar do nome dele ser em espanhol. Tá, o Rafael Correa, ele era presidente do Equador, ele é um presidente de esquerda, como é o Lula, como é o Alberto Fernandes, como é o Mujica, como é o aqui do México, o AMLO, que é o López Obrador, então como são vários aí. Pois bem, então Rafael Correa, ele garantiu ali que o Assange não seria preso. Apesar dele estar na Inglaterra, dele estar ali em Londres, ele estando na Embaixada do Equador, para quem não sabe, embaixada é um pedaço do território do país. Então a polícia de um país não pode entrar dentro do outro país para fazer um ato ali, uma prisão ou nada disso. Seria uma crise enorme, como se fosse declarar guerra. Então ele estando ali na Embaixada do Equador, ok. O Rafael Correa, assim como quase todos os líderes de esquerda na América Latina, eu vou falar, pelo que eu estudei aí das últimas décadas na Ásia e na África, não é diferente. Como quase todos os líderes de esquerda, ele fez péssimas escolhas em nomeações. Só para dar um exemplo do Brasil, ministros do STF nomeados por Lula e Dilma, Fux, Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia, tem o Joaquim Barbosa, enfim, eu citei aí ministros que rasgaram a Constituição para prender o Lula. Citei 4 aí, citei o Joaquim Barbosa que rasgou a Constituição para prender um monte de petista. Só para você ver escolhas ruins. A Dilma indicou o Janot para PGR. Se você acha que é só no Brasil, Rafael Correa conseguiu também lá no Equador, ele também está sendo perseguido. O que aconteceu com o Lula está acontecendo na Argentina. Na Argentina foi o país onde começou depois. Aconteceu no Paraguai, está acontecendo no Equador. Tentaram fazer o mesmo na Bolívia, só que lá o Evo Morales não deixou, que é uma perseguição judicial e midiática contra os presidentes progressistas da América Latina. Isso está em todos os lugares. No México aqui também estão esboçando fazer o mesmo aqui com o presidente. Enfim. Isso acontece, é o imperialismo norte-americano agindo e usando os jornalistas muito bem pagos pela CIA para darem esses furos de reportagem que são delações sem provas e usando juízes aí corruptos para fazer isso. Ok, aí, o que acontece? O Rafael Correa deu abrigo para o Assange. Você está falando, pô, Thiago, cadê o Lula? Calma que eu vou chegar no Lula. E colocou na embaixada do Equador, para cuidar da segurança, uma empresa espanhola. Equador confiou numa empresa espanhola. Pois bem, não é que o espanhol começou, é um ex-militar espanhol, ele começou a grampear todo mundo. Ele grampeou reuniões do Assange com o Lula. Reuniões, falas do Assange com o Lula, reuniões do Assange com seus advogados. Ele grampeou as filhas do presidente do Equador, ele instalou um vírus no celular, é o Pegasus. Que é o que o Bolsonaro queria comprar para grampear todo mundo. Ele instalou no celular das filhas do então presidente ele era presidente ainda, que era o Rafael Correa, e aí ele começou a grampear o presidente também.
Ok, o Rafael Correa saiu do governo, chegou o sucessor, que era do partido dele, que era um partido de esquerda, mas que foi para a direita. A esquerda que a direita gosta. Para quem quiser identificar na América Latina, temos o presidente do Chile, Boric, que é de esquerda. É a esquerda que está sempre ali, ó, alisando os Estados Unidos. Os Estados Unidos, espera aí, é para falar mal de quem agora? Da Rússia. Então, a Rússia é ruim. Quem? Venezuela é ruim. Cuba é ditadura sanguinária. O quê? Israel é bom, Israel é bonzinho. Que estão matando a Palestina? Então nada. Israel é bom. Essa é a esquerda que a direita gosta. Boric. E na Colômbia, eu até gosto dele, está no meio do caminho, é o Petro, Gustavo Petro, presidente da Colômbia. Também ele é aquela esquerda que os Estados Unidos gostam. Mas ele está no meio do caminho. Não está ainda lá 100%. Tá. Está recuando porque mesmo assim tem lá tentativas também judiciais contra ele. Aí o que acontece? O Rafael Correa não é dessa esquerda. Tá, aí saiu da presidência e continuou sendo grampeado. Aí o sucessor dele, que é da esquerda que a direita gosta, Lenin Moreno, se não me engano, ele virou subserviente aos Estados Unidos e expulsou Julian Assange da embaixada, mas não sem antes grampear diversas conversas. Entre elas, ele grampeou conversas de Julian Assange com o Lula e depois a empresa continuou grampeando o Rafael Correa. E grampeou conversas do Rafael Correa com Lula, com Cristina Kirchner, reuniões conjuntas dele com Lula, com Mujica, ou seja, toda a esquerda latino-americana, a esquerda realmente progressista, foi grampeada. Essa empresa espanhola imediatamente vendeu os grampos para o governador, o sucessor aí do Rafael Correa, e vendeu para a CIA, que é a Central de Inteligência Americana. Esse vendeu para a CIA tem uma parte que a imprensa não vai falar. A CIA tem diversos, mas quando eu digo diversos, são milhares de braços diferentes que estão realmente ali impregnados em diversas associações e empresas. Então, quando você vê aí instituições, às vezes até empresas aí, ONGs e tudo mais, que estão defendendo alguma coisa, que você vê que o posicionamento deles está sempre pró-Estados Unidos e contra qualquer um que seja contra os Estados Unidos, você sabe, é um braço da CIA. Tem aí uns influenciadores comunistas no Brasil. No Brasil tem, na América Latina também, ou na Argentina tá cheio. Na Venezuela tem vários. No México aqui tem um monte. São comunistas radicais. Eles todos são financiados por ONGs que são braços da CIA. Todos. E você percebe que esse pessoal, o pessoal que falava, não, vamos votar no Lula, que não votaram no Lula no primeiro turno no Brasil. Não votaram, o Lula não ganhou por 1,8. Esse pessoal impediu no Rio Grande do Sul, no Brasil eles estavam todos materializados no PCB, eles impediram no Rio Grande do Sul o PT de ter o governo lá. O governador do Rio Grande do Sul é o Eduardo Leite hoje, porque essa parte aí da esquerda não votou no PT, o número de votos que teve o PCB era o dobro do que precisava o candidato do PT para ir para o segundo turno. Candidato do PT que nas pesquisas ganhava do Eduardo Leite. Não, ele não foi para o segundo turno, quem foi para o segundo turno foi o Eduardo Leite. E o candidato do PT também ganhava do Onyx Lorenzoni, ele ia contra o Onyx, ia ganhar. Não, aqui não votamos no PT, o PT não é verdadeira esquerda, dizem esses. Aí você vê os grandes influenciadores desse pessoal aí, todos eles, como é que esse cara paga as suas contas? ONGs norte-americanas. Pois bem, essas ONGs também, a CIA também tem braços que são espiões. Empresas de espionagem são quase todas com alguma ligação direta ou indireta à CIA ou agentes da CIA. Muitas vezes, essas empresas nem sabem que tem ligação com a CIA, porque os agentes são agentes secretos, eles falam que representam a empresa tal, mas é um agente da CIA. Olha, tem vários livros, tem um livro que um amigo meu me recomendou que é muito bom e mostra como eles agem com ditaduras e tudo mais, chama O Método Jacarta, que mostra o que fizeram na Ásia. Tem um livro muito bom, que também um amigo me recomendou, que se chama The Economic Hitman, o Destruidor de Economias. Eu vou ver o nome em português. Confissões de um Assassino Econômico. É um ex-agente da CIA falando como ele fazia para ajudar a impor ditaduras, golpes de Estado, para financiar imprensa, para financiar todo mundo. Tem vários livros aí mostrando esse tipo de coisa como acontece. Pois bem, contratou uma empresa espanhola que era ligada já à CIA, era ligada. Eles começam a fazer essa espionagem, veja, a espionagem ao Lula foi feita menos de um mês antes do Lula ser preso. Você acha que é coincidência? É óbvio que não. A espionagem à Dilma foi justo começou antes, menos de um mês antes das jornadas de 2013, que essa esquerda que a direita gosta adora falar que foi um grande marco. Quando você vê alguém de esquerda exaltando 2013, já sabe. É essa esquerda aí que eu tô falando, que eu tô denunciando. Pois bem, aí a Dilma começou a ser espionada, e aí foi essa espionagem até quase o golpe de Estado. Você fala, pô, peraí.
Aí, agora, o que você vê, qual que é o novo movimento da imprensa brasileira? Quando tem uma notícia positiva ao Lula, eu mostrei aqui esses dias no Jornal Nacional, a notícia é dada dessa maneira aqui agora. 7%. Bem menos do que nos 12 meses anteriores, quando a alta ficou em 29%. O preço dos alimentos é um dos principais fatores que tem puxado para baixo o índice geral da inflação, segundo os economistas. E duas das maiores quedas nesse grupo explicam o bom resultado. A primeira delas é o óleo de soja. A soja teve ajuda do clima e do câmbio para chegar no dia de hoje valendo menos do que no ano passado. Abaixou bastante. Aí depois eles colocam um economista para falar praticava antes mesmo da pandemia, por exemplo. Para falar que, olha, o que acontece com o preço da carne é que teve a pandemia. E agora a gente voltou aos preços pré-pandemia. Ele ignora que em 2019 a carne subiu 30%. E não é antes da pandemia. Ele ignora que no resto do mundo não subiu, a carne não dobrou, não triplicou, não quadruplicou de preço. Só no Brasil. Essa é a Globo. Então, a notícia positiva para o governo é o seguinte: vamos minimizar e falar que não é do Lula. Qualquer coisa que o Lula faça agora, a gente ataca. O Lula acabou com as escolas militares. Aí você vê lá no Globo News, depois os comentaristas que aparecem aí no Jornal da Globo, de manhã na Globo, tudo mais, falando que, olha, o Lula está dando munição para a direita. Vamos ver a opinião do Tarcísio. Aí aparece o Tarcísio lá falando, olha, as escolas cívico-militares são um exemplo para o Brasil, são as melhores escolas. Eu, no estado de São Paulo, vou manter as escolas militares. Aí só falta aplaudirem de pé na Globo. Aí o jornalista lá descabelado do Globo News, só falta ele levantar ali da cadeira dele, aplaudir, falar, Tarcísio, é isso. Peraí. Fique bem atento ou atenta, viu? Falou.